voltar nos sistemas lineares, lá, vamos voltar na sétima série, não sei se na sétima série, vamos lá pegar o sistema A11x1 mais A1nxn, botar assim igual a B1, AM1x1 mais AMNxn igual a BM. Então eu tenho M equações e N incógnitas. A gente sabe, até por experiência, né, em geral, quando N é maior do que M, a gente espera ter mais soluções do que uma só. A gente espera ter infinitas soluções. Em geral, quando N e M são iguais, você vai resolvendo, sai lá a solução. Basicamente, vamos dizer, a ideia aqui, se pensar em termos de eliminação, você escreve essa matriz aqui, A11, A1n, AM1, AMN, B1, BM, escreve assim, deixa esse cara aqui separado, e aí um método de resolver isso é ir eliminando, né? Por exemplo, supondo que vai tudo dar certo, né? Você divide a primeira equação por A11, inclusive o B, inclusive o B1, aí fica com 1 aqui. Aí você pega esse 1 aqui e usa para ir matando o primeiro termo, o termo em x1 de cada uma das equações embaixo. Por exemplo, você pega, vamos dizer, você ficou com uma coisa assim, né? 1, alfa, 1, 2, alfa, 1n, vamos botar aqui, beta 1, e aí você tem aqui A21, A22, A2n, B2, AM1, AM2, AMN, BM. Então, a primeira equação você dividiu por A11, virou isso aqui, uma equação equivalente. Agora, se você multiplicar essa daqui por A21 toda e subtrair dessa, esse cara morre. Se fizer a mesma coisa nessa daqui, você multiplica a primeira equação por AM1, e aí faz a última menos AM1 vezes a primeira, fica 0 aqui. Então você pode zerar os termos em x1 de todas as equações abaixo da primeira. Você passa a ter aqui um sistema que não tem mais x1. Aí você faz a mesma coisa nesse sistema, quer dizer, pega o cara que vai aparecer aqui, divide por ele, faz ele virar 1 e mata os de baixo. E assim você vai fazendo. Você pode até, vamos dizer, matar os de baixo e o de cima logo de uma vez. Resolve tudo. Você pega esse cara daqui, virou 1, aqui é 0, então quando você fizer, pegar esse cara daqui, multiplicar por alfa 1, 2 e subtrair aqui, esse vira 0 e esse aqui é 0, não vai acontecer nada com esse 1. Então você pode usar esse cara para matar todo mundo nessa coluna, menos ele. E assim você vai. Então, se tudo der certo, no final das contas, você fica aqui com 1 e tudo 0, tudo 0. Só que se o n for maior do que m, aqui sobra alguma coisa e aqui sobram coisas. Então, aqui são as variáveis que sobraram. Quer dizer, aqui tem o xm mais 1 até o xn, aqui tem o xm mais 1 até o xn. As variáveis que sobraram. Né? Porque aqui, esse procedimento, se tem m aqui, ele vai até o xm. Agora, está na cara, né? Isso aqui é 1x1, 1xm. Se você der valores a xm mais 1 até xn quaisquer, isso vira um número, você passa para o lado de cá e tem uma solução. Então você passa a ter infinitas soluções, né? E um infinito que permite, quer dizer, você chutar valores dessas variáveis que sobraram. Claro que pode dar alguma zebra no meio.
Tá? Estou pensando assim o caso ideal. Então, num sistema desse tipo, você espera ter infinitas soluções, em geral, em princípio, sei lá. Se for o contrário, né? Se for o contrário, é capaz de dar problema. Porque você, quer dizer, se o M for maior do que o N, você vai fazendo 1, 0, 0 e sobra coisa aqui. Quer dizer, aqui você tem beta 1 e aí sobra um base aqui. Então você já achou o x1, o x2, o xn e ainda sobram equações. E aí, se os valores que você achou não satisfizerem as equações que estão aqui embaixo, o sistema é impossível. Então, o sistema, nesse caso, ele pode ser impossível. Tá? Bom, isso como uma rápida revisão da 7ª série. Agora vamos olhar para o sistema linear de um ponto de vista mais das coisas que a gente tem pensado, né? Nós podemos olhar o sistema linear, vou fazer essa coisa assim, vamos pensar isso assim, ele é uma transformação A de Rn em Rm, que pega x1, xn e leva em A1, An1, A1n, Amn, x1, xn, isso aqui é igual a y1, ym. Tá? Então é uma transformação linear. Vamos desenhar a nossa transformação linear. No caso, fazendo mn iguais a 3. Primeira observação importante, né? Se eu fizer aqui 1, 0, 0, 0, 0, eu vou ter esse cara daqui. Esse cara aqui é o A de E1. Depois aqui o A de E2, etc. Esse é o A de EN. Tá? Então vamos pegar aqui o E1, E2, E3 e vamos desenhar aqui A de E1. Esse meu desenho tem coisas que podem acontecer aqui, olha só, porque isso aqui é x1 A de E1 mais xn A de N, quer dizer, se esse cara é o A de E1, o produto dessa matriz por esse cara é isso, né? Então o meu y lá, y1, ym, ele é combinação linear do A de E1, A de E2, A de En. Então olha só, aqui em R3 está na cara o seguinte, ó. Se o A de E1, o A de E2 e o A de E3 forem linearmente independentes, as combinações lineares desses três vetores vão dar o espaço todo. Qualquer y vai ter um x que é elevado nele. Mas pode acontecer, sei lá, uma outra coisa assim, né? O A de E1 cair aqui, o A de E2 cair aqui, aí ter aqui esse plano e o A de E3 cair exatamente no mesmo plano. É muito azar ou muita sorte. Pô, aliás, eu joguei na Mega Sena outro dia, tentei explicar para o meu filho que era praticamente impossível a gente ganhar, mas nem olhei. Aqui é mais difícil do que ganhar na Mega Sena.
Ganhar na Mega Sena a probabilidade é baixa, mas é não nula. Aqui a probabilidade é nula, embora não seja impossível. Então, nesse caso, o que acontece? Ó? Se eu pegar um cara daqui, a imagem dele vai ser combinação linear desses três caras. Mas esses três caras geram um plano aqui. Então, o meu sistema só vai ter solução se o meu y estiver nesse plano. Se ele estiver fora do plano, nenhuma chance. O sistema vai ser impossível. Tá? Uma maneira legal, geométrica de ver. Bom, tem ainda casos, vamos dizer, tem um caso pior ainda, né? Quer dizer, você pode ter aqui o AD é 1, o AD é 2, e sei lá, o AD é 3, e todos os três estarem na mesma reta. Então agora, o Y, se ele estiver aqui, tudo bem, ele vai ter imagem inversa. Se ele não estiver nessa reta, nenhuma chance. Repara que em cada um desses casos, né, a imagem da transformação é, vamos dizer, ou é o espaço todo, ou é um plano passando pela origem, ou é uma reta passando pela origem. Estou tirando fora o caso mais degenerado, que seria o sistema, tudo ser zero aqui. Então, todos serem levados em zero, e aí... Mas, de qualquer maneira, isso está apontando para um fato seguinte, que a imagem do espaço por essa transformação, ele é um subespaço vetorial. Cara, aqui. Então, talvez, vamos dizer assim, ó, botar assim, T de E em F linear. T de E é chamada a imagem de T, é um subespaço vetorial de F. É um subespaço vetorial de F, significa o quê? Um subconjunto de F. Você tem um subconjunto e ele herda as operações. Você pode pegar dois elementos do subconjunto e fazer a soma deles, ou o produto deles por um escalar. Imagina que a soma de dois elementos desse subconjunto caiam no próprio subconjunto. E que o multiplicando por um escalar também caia lá. Isso significará que esse subconjunto é um espaço vetorial. Por quê? Porque ele tem as duas operações, que agora eu posso pensar que são dele e nele mesmo, e elas têm que satisfazer a todas aquelas propriedades, porque aquelas propriedades valem no espaço todo. Então, para eu provar que esse cara é um subespaço vetorial, a única coisa que eu tenho que observar é o seguinte, ó, que se eu fizer T de U mais T de V, quer dizer, eu pego dois caras na imagem, esse é um cara na imagem, esse é outro cara na imagem. Será que a soma deles está na imagem? Bom, claro, né, porque isso aqui é T de U mais V. Então, se o cara é a imagem de algum U, o outro é a imagem de algum V, a soma deles é a imagem do U mais V. E também TT de U, e se eu pegar o T de U e multiplicar por um T, bom, eu sei que isso aqui é T. Então, T vezes a imagem de alguém é a imagem de alguém. Bom, como esse conjunto a imagem é não vazia, podia ser um conjunto vazio também. Mas, né? Como ela é não vazia, então tem alguém ali dentro, e aí vai ter o zero, vai ter... O único nos axiomas de espaço vetorial, o único que afirma que alguém existe é o que diz que tem um zero. Embora
pudesse questionar isso. Mas, bom, um espaço vetorial é não vazio. Então, a imagem é um subespaço vetorial. Né? E repara que tem uma coisa interessante, que é o seguinte: imagina... Bom, nesses casos aqui, ó, nesse caso aqui eu afirmei, bom, para cada y existe um único x. Por quê? Porque se y, quer dizer, se eu quero que y1, quer dizer, y2, y3 igual a x1, vamos dizer, quando eu digo que y1, y2, y3 é um cara daqui, eu quero mostrar que ele é A. Será que esse cara aqui é A de um certo x1, x2, x3? Bom, eu sei que esse cara daqui, como esses caras formam uma base, eu tenho que ele é um certo x1 A de E1, mais x2 A de E2, mais x3 A de E3. Mas isso significa que esse cara é A de x1 E1, mais x2 E2, mais x3 E3, que é A de x1, x2, x3. E reciprocamente, né? Se esse cara for A de um cara assim, então vale isso, então esses caras são as coordenadas do y1, y2, y3 na base A de E1, A de E2, A de E3. Como só tem, vamos dizer, esses caras são uma base, então só tem um terno x1, x2, x3 que faz isso. Então a solução é única. Agora, então, o que eu estou vendo é o seguinte, ó, quando a transformação pega o E1, E2, E3, leva em três vetores linearmente independentes, qualquer y que eu pegar aqui tem um e somente um x aqui que vai nele. Nesse caso do plano, ó, já dá para ver que não é bem assim. Se eu pegar esse cara, esse aqui é o A de E3, então ele veio do E3. Mas, ao mesmo tempo, eu posso escrever esse camarada como combinação linear desses dois. Então, aqui, por exemplo, o A de E3 é igual a, sei lá, um certo T1 A de E1 mais T2 A de E2. Isso daqui é A de T1 E1 mais T2 E2. Significa que o A de E3 tanto é imagem do E3 como imagem de T1 E1 mais T2 E2, são diferentes. Bom, mesma coisa vai acontecer lá.